Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo de número 18. Glorificado seja Deus. Agradeço a Deus por, em mais uma oportunidade, poder estar servindo a Deus, estar servindo a minha casa, servindo a minha igreja, e estar aqui mais uma vez, agradecendo também na pessoa do pastor Alailson, que me concedeu essa oportunidade, na pessoa da pastora Gislene, já que o pastor não está, e ao pastor Liebert também tem sempre confiado. Gênesis capítulo de número 18, todos encontraram? Diga amém. Eu vou ler, eu peço que os irmãos apenas me acompanhem. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram assim: Faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão até as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a a seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Estava ele em pé, junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Pula lá para o capítulo de número 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes passaremos na rua toda a noite. Podeis vos assentar? É com muito temor e tremor que eu expresso uma palavra do coração de Deus ao coração da igreja. Desde quando recebi o convite, busquei do Senhor uma direção, busquei do Senhor uma palavra, e Deus colocou algo no meu coração. Falar de Abraão normalmente remete a nós, que às vezes temos a oportunidade de pregar, falar sempre sobre a promessa que Deus fez a Abraão, do nascimento milagroso de Isaac, ou então falar sobre o sacrifício que Abraão teria de fazer, supostamente sacrificando Isaac a Deus. Só que a história de Abraão, ela tem certos acontecimentos que merecem destaque. Eu quero ser fiel ao esboço para poder trazer tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Como já foi ministrado aqui várias outras vezes, o pano de fundo sobre a vida de Abraão já é bastante conhecido. Abraão foi filho de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Ló ele é um sobrinho de Abraão. Eles eram de Ur dos Caldeus. Só que Harã morre. Quando Harã morre, Terá pega seus filhos, no caso Naor, Abraão e Ló, e decide ir embora, sair de Ur dos Caldeus. Eles param numa cidade por nome Harã, nome do mesmo filho dele, e ali Terá morre. Quando Terá morre, Deus aparece e fala com Abraão. Até então seu nome era Abrão, para ele sair da terra, sair da casa, do meio da parentela, para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. E Abraão, ele obedece. E a primeira lição sobre a vida de Abraão, que Deus colocou no meu coração, é sobre a amizade de Deus e Abraão. Deus e Abraão tinham uma amizade muito forte, e a amizade dos dois foi construída com a obediência. Primeiro, sai-te da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, mais do que rapidamente, obedece, junta tudo que tem, junta sua família e sai em obediência. Jesus vai dizer: sereis meus amigos se fizerem aquilo que eu mando. Logo, se eu não fazer o que Jesus pede para mim fazer, eu não tenho a amizade do Senhor. De maneira que, se eu fizer, eu construo uma intimidade com Ele, uma amizade com Ele, pautada na obediência. E foi isso que aconteceu com Abraão.
Abraão, ele obedece à voz do Senhor, ele sai da terra que Deus ordena que ele sai e começa a desenvolver uma intimidade com Deus, uma amizade, porque ele decide dizer sim para Deus. Deus ama todos nós, mas se nós não somos capazes de dizer sim para Deus, para aquilo que Ele pede para nós, como que a gente vai querer ser abençoado como Abraão foi? Queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus nos prospere, queremos que nossa vida seja uma vida abençoada, sendo que nós não conseguimos obedecer a Deus na mordomia cristã, nós não conseguimos dizer sim para Deus diariamente na oração, nós não conseguimos dizer sim para Deus diariamente na leitura. Uma vida pautada de obediência gera intimidade com Deus e gera bênçãos inimagináveis. Nossa dificuldade se encontra em obedecer a Deus todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Como que vamos conseguir obedecer uma ordem de Deus mais profunda, se a ordem mais básica a gente não consegue obedecer? Quando Deus fala para alguém, abençoa a vida de uma outra pessoa com uma certa quantia em dinheiro, você tem condição e você pode abençoar, mas você retém. Não estou querendo dizer para você fazer isso só por causa da palavra, mas querendo dizer o seguinte: uma decisão mais difícil na sua vida só pode ser tomada se você consegue tomar as decisões mais simples. O que Abraão faz é isso, ele caminha com Deus, dando um sim diário para Deus nas decisões mais fáceis, porque quando Deus pedir para ele uma coisa difícil, ele vai conseguir dar. A obediência, ela é um processo, e o processo de obediência, às vezes, ele é doloroso. Deus deu uma ordem a Abraão, ele obedeceu, logo depois vieram outras ordens, ele continuou a obedecer, porque a obediência é um processo que gera intimidade com Deus. Deus fez um milagre na vida de Abraão, Deus prosperou, Deus fez com que Abraão tivesse um filho de maneira milagrosa, porém, o processo de obediência começou a ser construído há muito tempo atrás. A partir do momento que Abraão decidiu dizer sim para Deus, a vida dele entrou no rumo do caminho de Deus. O sim diário de Abraão para Deus começou a vir de uma maneira menos difícil. Como que eu vou conseguir ser cheio do Espírito Santo se eu não consigo dizer sim para Deus todos os dias? Quando Deus bate na porta do seu coração para que você ore, mas você está com sono e você decide dormir ao invés de orar. Quando Deus bate na porta do seu coração pedindo para você se consagrar e fazer jejum, e você não consegue. Eu tenho essa dificuldade também. Todos nós passamos por isso. Deus nos faz um pequeno convite nessa noite de sermos obedientes, porque a obediência gera transformação de vida, a obediência gera transformação de caráter, a obediência gera salvação. A segunda lição, Gênesis 18, versículo 17, eu quero ler, que está escrito: e disse o Senhor a Abraão: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão virá a ser uma grande nação? A obediência de Abraão a Deus era tão grande, que Deus vira para Abraão e fala: eu não vou esconder nada dele, porque a amizade de Abraão com Deus era grande. A amizade entre os dois era uma coisa tão linda e tão intensa, que Abraão percebe que os anjos do Senhor estavam olhando para a campina de Sodoma e Gomorra, e Deus não esconde nada dele. No texto em tela, os anjos estavam na tenda de Abraão, e quando ele percebe que os anjos estão olhando para Sodoma e Gomorra, o anjo vai dizer: o pecado daquele povo subiu, e eu vou destruir a cidade. Porque uma vida de amizade com Deus faz Deus revelar os planos dele para você. Uma vida de intimidade com Deus faz com que Deus revele para a sua vida o que está oculto, o que está escondido. Faz Deus revelar para você aquele amigo que você tem que está te traindo. Faz Deus revelar para você aquele funcionário que você tem que está roubando sua empresa. Faz Deus revelar para você o filho que está tentando tirar o seu filho do caminho. Faz Deus revelar para a sua vida tudo aquilo que você não sabe, mas uma vida de intimidade com Deus te revela o caminho certo para você andar, te revela o caminho da prosperidade, te revela um milagre de bênção que Deus tem para você. Abraão percebe que eles estão olhando e Deus não vai esconder dele. Por quê? Porque ele é amigo de Deus. Abraão é amigo de Deus e Deus não esconde nada. E nós tomamos decisão sem consultar a Deus, depois queremos reclamar. Por que que a nossa vida não vai para frente? Por que que a gente quebra a cara? Deus está te chamando para ser amigo dele. Deus quer a sua amizade, mas você faz tudo, menos tira tempo para Deus. Abraão, ao perceber que eles querem, que ele vai destruir a cidade, ele intercede por aquele povo. Deus revela para Abraão o pecado daquela gente. Abraão intercede,
se tiver 50 justos, vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 45, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade, mesmo se tiver 45 justos? Se tiver 30, se tiver 20, Abraão para em 10. Senhor, se tiver 10 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade junto com os ímpios, os justos junto com os ímpios? Deus fala, não, se houver 10 justos eu não vou destruir a cidade. Só que, se o pecado deles era tão grande assim, eu me perguntei, por que Abraão está intercedendo por aquele povo? Não era somente por causa de Ló. O motivo especial de Abraão interceder era o filho de seu irmão que estava lá. Abraão constrói uma amizade com Ló de irmão, e ele intercede por causa do irmão. Só que Gênesis 14 vai dizer que houve uma guerra, 5 reis contra 4 reis, onde Sodoma e Gomorra foram sitiadas e levados cativos todos os seus moradores. Abraão junta os seus servos e vai até eles à noite para guerrear. Abraão guerreia e depois da matança traz o povo de volta. O povo fica tão grato a Abraão, os reis ficam tão agradecidos a Abraão, que eles começam a dar dízimo para Abraão. Abraão vai dizer, eu não quero nada de vocês. A única coisa que eu quero é levar o povo de volta. Não me importa a riqueza que você tem para me oferecer. Eu quero apenas as pessoas de volta. Abraão conheceu muita gente. Na cabeça de Abraão, aquele povo não tinha se corrompido. Na cabeça de Abraão, não existia tanto pecado quanto o povo julgava que tinha. Mas Deus vai dizer que o pecado do povo subiu. Abraão conheceu muita gente. E Abraão conversa com Deus de maneira ousada, pedindo a Deus para não destruir a cidade. Esse era o nível de amizade entre Deus e Abraão. Um Deus que ouviu a prece de Abraão para não destruir a cidade. Abraão vai pedir para Deus que se tiver 10, não destrua a cidade. E Deus vai livrar naquela cidade apenas Ló e sua família. A terceira lição se encontra exatamente nesse contexto. A diferença entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. No texto que nós lemos, o anjo do Senhor aparece na casa de Abraão. Abraão corre, se prostra e fala para eles, fiquem aqui e repousem na minha casa. Eu vou trazer água para vocês lavarem os pés. Vou preparar uma comida para vocês se alimentarem. Então somente não passa daqui, porque foi para isso que veio o teu servo. Os anjos vão dizer, sim, faça como você quer. Enquanto na casa de Ló, quando Ló vê os anjos do Senhor, ele corre e ele se prostra. E faz a mesma coisa que ele aprendeu com Abraão. Ele vai se prostrar e vai dizer, não passe daqui sem antes repousar na minha casa. Eu vou preparar comida, vou trazer água para lavar os seus pés, repousem aqui à noite e depois segue a sua viagem. E os anjos vão dizer, não. Na casa de Abraão é diferente da casa de Ló. Abraão pede que Sara prepare uma comida para a visita, e Sara prepara. Na casa de Ló, se você ler o texto, o próprio Ló preparou. Eu entendo particularmente um pensamento meu, a Bíblia não diz isso, que Ló nem se deu ao trabalho de perguntar à esposa se ela poderia preparar, porque ela iria dizer não. Por quê? Porque na casa de Abraão tem harmonia, na casa de Ló não tem harmonia. Uma casa onde todos trabalham em conjunto, em harmonia, em brigas. Na casa de Ló, ele mesmo prepara a comida. Na casa do crente é diferente. Na casa do crente tem presença. Na casa do crente tem harmonia. Na casa do não crente, aquele que finge ter crente, tem uma espiritualidade, não se tem mais a presença. Mas na casa do crente tem louvor. Na casa do crente tem palavra. Na casa do crente tem presença. Na casa do crente tem oração, tem culto no lar. Na casa do não crente você não encontra isso. Na casa do crente as pessoas se reúnem e tiram tempo e buscam a Deus. Na casa do não crente só tem tempo para Netflix. Na casa do não crente só tem tempo para o Instagram. Na casa do não crente tem tempo para tudo, para música secular, para tudo. Mas para Deus não tem tempo para mais nada. Ei, eu estou aqui como uma voz profética para te dizer, precisamos tirar tempo para buscar a Deus. O Senhor está vindo aí e eu te pergunto, como está a tua casa? Como está a tua casa nessa noite? Wagner, os anjos disseram não.
para Ló. Só que Ló não habita numa cidade boa. Ló está residindo em Sodoma e Gomorra, uma cidade cheia de pecado. E os anjos vão dizer: não, eu prefiro passar a noite do que na tua casa. Como está a tua casa hoje? Será que a presença do Senhor habita na tua casa? Estamos perdendo a presença. Nossas casas não têm mais a presença de Deus. Precisamos resgatar a presença na nossa casa. Restaurar o altar dentro de casa, para que a presença possa descer, para que a presença possa inundar, para que a presença possa trabalhar e mudar quem você é, mudar o seu jeito de ser marido, o seu jeito de ser esposa, porque quando se tem presença, você aprende a ser marido, a ser esposa e a ser filho. Deus está entrando na casa de alguém para colocar as coisas no lugar. Você vai voltar a ser filho, você vai voltar a ser esposo, você vai voltar a ser esposa, porque a presença vai inundar o seu ser, vai inundar a tua casa nessa noite. Deus quer restaurar a intimidade familiar, aonde pai senta com o filho para conversar, para alertar: filho, não é assim. Deus quer restaurar corações de filhos que não conseguem conversar com os pais. Eu passei 2 horas hoje à tarde, pastor, perguntando se era isso que era para pregar, e Deus falou que era. Eu não queria pregar isso, mas Deus me trouxe aqui com uma voz profética para dizer: é tempo de mudança. E a mudança começa na tua casa, não é aqui. É na tua casa que você resgata a presença. É na tua casa que você vem transbordar na presença do Senhor. É na tua casa que você é crente de verdade. Não adianta nada você vir aqui cantar, você pregar, se lá na tua casa você não tem presença. Ló aprendeu com Abraão, mas o fato dele ter aprendido com Abraão, Mateus, não foi suficiente. Na casa de Abraão tinha presença, mas na casa de Ló não tinha. Seu pai pode ser pastor, sua mãe pode ser missionária, seu tio pode ser cantor. Se você não tiver intimidade com Deus, Deus volta, eles vão e você fica. Como que estava o ambiente dessa casa? A ponto do anjo de Deus preferir ficar na rua. Deus falou algo muito forte ao meu coração nessa tarde. Muitas casas têm fechado a porta para a minha presença. Muitas casas onde a minha presença já era para estar exalando, mas a porta está fechada, Mateus. Muita gente fechando a porta de casa para Deus. E Deus dizendo: filho, eu quero mudar a sua vida. Filho, eu quero transformar quem você é. Filho, me escuta. Mas a porta está fechada, está batendo. Mas a porta está fechada. A porta está fechada. Precisamos ter a presença de Deus na nossa casa, para que quando as pessoas olharem para nós, elas entenderem que tem Deus na nossa casa. Na casa de Abraão, os anjos chegaram e eles encontraram harmonia. Uma casa cheia de brigas, gente que não conversa um com o outro, só fica no quarto, só fica na internet, não está tendo mais comunhão. Deus quer restaurar a comunhão nessa noite, na casa de alguém. Como está a sua casa hoje? Se Deus quisesse passar uma noite na sua casa, como seria? Se um anjo do Senhor aparecesse para você e você se prostrasse, qual seria a resposta que ele ia te dar? Sim ou não? Você estaria preparado se caso o anjo do Senhor falasse não para você? Você estaria preparado? É tempo de restaurar o altar. E quando a gente restaurar o altar, a presença de Deus vai descer com força, com fogo, vai consumir o altar. Sua vida não vai ser mais a mesma, você não vai ser mais o mesmo.
A sua vida vai destravar. A partir do momento que você permitir que a presença do Senhor inunda o teu ser, vai acontecer como aconteceu com Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor, a palavra do Senhor veio até ele: filho do homem, põe-te em pé que eu vou falar contigo. E o texto vai dizer o seguinte: então o Espírito do Senhor me encheu e me colocou de pé. Gente que está caído, que está mergulhado em pecado, está mergulhado em pornografia, em música secular, sem presença, Deus vai te pegar, vai te encher, vai te colocar de pé, e o Espírito do Senhor vai transformar sua família, vai transformar você, em nome de Jesus. A intercessão de Abraão gerou salvação na vida de Ló. Enquanto Abraão falava com Deus, o anjo do Senhor tirava Ló da cidade. Versículo de número 16: o anjo toma todos eles pela mão, Ló, a esposa e as filhas, e conduz todos eles para fora da cidade. Abraão conversa com Deus, pedindo para Deus: Deus, se tiver 10, o Senhor não destrói a cidade? Deus, se tiver 10, eu não destruo. Mas antes de destruir a cidade, Deus salvou 4. Por amor de quem? Abraão está intercedendo por uma pessoa que está mergulhada na cidade do pecado. Deus vai destruir a cidade, mas antes de destruir, Deus vai salvar. Interessante. Tem alguém na sua família que está desviado? Tem alguém que está mergulhado no pecado? Desista de orar não. Enquanto você ora, enquanto você obedece a Deus, Deus salva lá. Abraão está orando, está intercedendo, e o anjo do Senhor está indo lá para livrar. Eu sei, você está chorando por algum filho que está perdido, ou você chora pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai. Não desista. Enquanto você ora, enquanto você intercede, Deus vai lá e produz salvação. Enquanto Abraão estava intercedendo, o anjo estava tirando Ló da cidade. Quando Jesus fala para Zaqueu descer da árvore, ele desce. Zaqueu obedece à voz de Jesus, ele desce. Jesus vai até a casa dele. Jesus vai dizer: hoje houve salvação naquela casa. Você quer que tenha salvação na sua casa? É aquilo que eu falei no começo: resgata a presença do Senhor na tua casa. Você quer que a sua família seja salva? Resgata a presença do Senhor na sua casa. Você quer que o seu filho volte para o caminho? Resgata a presença do Senhor na tua casa. Você quer prosperar? Resgata a presença do Senhor na tua casa. Você quer ver mudança? Resgata a presença do Senhor na tua casa. Pela obediência de Zaqueu, pela obediência de Abraão, pela sua obediência, Deus vai gerar salvação na vida de alguém. Fique de pé. Eu não vou estender, porque o que Deus colocou no meu coração para falar, eu já falei. A presença do Senhor é real neste lugar, aleluia. O Pai está na casa, o Pai está na casa, a presença dEle pode ser sentida. Será que você pode sentir a presença de Deus no seu lugar? Será que você pode dar um glória a Deus extraindo da sua intimidade o melhor que você tem para oferecer? Enquanto você glorifica, a presença invade o seu coração. Enquanto você glorifica, Deus visita seu parente. Deus está entrando com providência na casa de alguém. Deus está colocando as coisas no lugar. Você que está me ouvindo na tua casa, receba a presença do Senhor. Deus tem mais para a sua vida. Deus está entrando na casa de alguém, está fazendo mudança na casa de alguém. Receba essa palavra no nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Renova as forças da tua igreja, Pai, como o Senhor falou comigo no meu quarto, Pai. É necessário voltar a ter uma intimidade em casa, resgatar o altar familiar dentro de casa, Pai. Consolida, Senhor meu Deus, a mensagem no coração daqueles que ouviram, Pai. Conduz o teu povo na tua presença, Papai querido, para que possam experimentar, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós.
Receba essa palavra do coração de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas é preciso que nós sejamos amigos dele. E a obediência nossa a Deus vai produzir mudança, vai produzir transformação na vida de alguém, se tão somente entendermos que Deus quer a nossa amizade. Glória a Deus. Deus abençoe Guilherme por essa palavra de Deus. Glória a Deus. Adore a Deus.